que tantas vezes foi debatida nesta casa e que passou a ser reclamada na voz rouca das ruas. Portanto, senhor presidente, é um dever nosso manifestar sobre essa matéria e esse pronunciamento faço chegar a Vossa Excelência para que eu considere como lido. Acato o pedido de Vossa Excelência. Antes de passar para a deputada Lilian Sá, quero dar boas-vindas aqui aos nossos visitantes da galeria. Sejam bem-vindos a essa casa. Deputada Lilian Sá, PSD do Rio de Janeiro. Vossa Excelência tem 25 minutos. Bom dia, senhor presidente, deputado Exalcir, deputado Benevides. Eu quero, nesta manhã, também saudar aqueles que estão nas galerias e aqueles que nos assistem através da TV Câmara. Vivemos momentos delicados na política nacional, quando a nação busca resgatar a cidadania e seus direitos humanos. O desrespeito às leis e às garantias da própria Constituição é uma infeliz constatação na vida do povo brasileiro. O país já passou por diversas situações de violações de direitos fundamentais em períodos históricos, onde os princípios constitucionais não foram resguardados pela democracia, com claras demonstrações de perversidades e abusos. Muitos morreram e outros deixaram o país e suas raízes. Em nossa sociedade, uma grande parte dos cidadãos sequer tem certidão de nascimento. A criança já nasce constrangida. A sua criação dependerá dos bolsões de miséria financeira, cultural e moral, ferindo e comprometendo seus direitos de ser cidadã. A observância dos direitos sociais é fundamental à cidadania plena, mas a extrema pobreza em que vive alguns estados acompanha outras mazelas. O analfabetismo, que atinge quase 13 milhões de pessoas. O Nordeste tem as piores taxas entre pessoas maiores de 15 anos, que não conseguem sequer escrever um bilhete de acordo com a pesquisa realizada pelo PNDA. O país ainda tem 1,4 milhões fora da escola. Nas regiões Sul e Sudeste, as taxas de analfabetismo são de 4,9% e 4,8%, respectivamente. Já na região Centro-Oeste, a taxa caiu para 6,3%, enquanto na região Norte o percentual chega a 10,2%. O caminho para o desenvolvimento de um país é, sem dúvida, a educação. Estamos, portanto, longe de podermos ser chamados de país desenvolvido. A saúde é péssima nas grandes capitais. No interior, a situação é mais crítica e alarmante, porque além da falta de médicos, quando se tem um posto para atendimento, muitos pacientes morrem nas filas de espera. Falta medicação e aparelhos cirúrgicos e a realização de exames somente a longo prazo. A corrupção e o desvio de verbas públicas acabam prejudicando os mais carentes, sem falar nos portadores de doenças crônicas que estão morrendo à míngua em todo o país. A contratação de médicos estrangeiros é um assinte aos nossos profissionais de saúde. Se existe dinheiro para contratar pessoal de fora do país, por que não se tem dinheiro para salariar melhor nossos médicos? Dar-lhes melhores condições de trabalho, além de financiar a educação dos bons especialistas com a cobertura e de mais vagas no ensino público para cursos de graduação e especialização. Precisamos urgentemente reconhecer a situação caótica da saúde e oferecer condições para os nossos médicos. O governo deixou de aplicar 17 bilhões de reais do orçamento do ano passado na saúde. Não precisamos mais de médicos, precisamos sim, senhoras e senhores, de condições para levar serviços melhores à população. Não queremos a cubanização da nossa nação. Não podemos comparar o Brasil com a realidade de outros países bem diferentes da nossa. Na Inglaterra, por exemplo, 37% dos médicos são estrangeiros. Nos Estados Unidos, só 25%. Precisamos valorizar profissionais da saúde que trabalham de forma precária e exaustiva. Será que a mão de obra dos estrangeiros é mais barata do que a nossa? Eu duvido. O Brasil precisa incentivar as pesquisas. Nossos cientistas, reconhecidos mundialmente, não podem ficar esquecidos dentro das universidades. Os professores que sequer
precisam ter ambientes próprios e laboratórios equipados para o seu trabalho. O governo tem que incentivar, investir mais nas universidades federais e estaduais. Não se podem contingenciar verbas para pesquisa, ciência e tecnologia. A ciência tem que ser feita no Brasil de dentro para fora e não o inverso. Em 2012, foram aplicados 4,5 bilhões de reais para serem distribuídos aos estados para pesquisas. Veja que contrassenso, gastam 28 bilhões na construção de estádios que depois da Copa ficaram abandonados. Por isso, a revolta dos estudantes e da população em geral. Agora é preciso uma abordagem imediata para o país avançar em direção à sociedade do conhecimento com tecnologias inovadoras. Nosso país é rico em minérios e agrominerais e avançamos no desenvolvimento com a redistribuição de renda. Com isso, mais de 40 milhões de pessoas foram retiradas da condição de extrema pobreza. Mesmo assim, vencendo as fragilidades do mercado interno e da dívida líquida, estamos afetados pela inflação. O PIB de 2011 foi 2,7%, diferente de 2012, que fechou com um crescimento de apenas 0,9%, pior índice dos últimos 3 anos. O governo tenta impulsionar o PIB com concessões para portos, aeroportos, ferrovias, programas de redução do custo de energia para consumidores e indústrias. A desoneração também da folha de pagamento para 40 setores. Apesar do compromisso da presidenta Dilma Rousseff na queda da inflação, o Banco Central tem sido pessimista e conta com uma menor expansão para a indústria e o comércio neste ano. Até que ponto o fantasma da inflação pode afetar a possibilidade de reeleição da presidenta Dilma? O país vive um caos social com violações claras de direitos humanos, com descaso da falta de investimentos aplicados em vários setores da sociedade. O que podemos fazer para mudar essa realidade? Será que só a reforma política e a reformulação das políticas públicas de bens e serviços poderá diminuir a desigualdade social? Senhoras e senhores, eu duvido. A rejeição da PEC 37 foi uma vitória da população junto a este parlamento, mas precisamos avançar mais. Vivemos um tempo de grandes incertezas para a segurança pública no país. Vemos todos os dias ações criminosas que põem em risco as instituições democráticas do Brasil. Enfrentamos confrontos armados em plena luz do dia, com bandidos armados, de armamentos militares como fuzis e granadas. E a nossa garantia é a reação imediata dos nossos policiais, que dia a dia estão colocando suas vidas em risco para resguardar as nossas. E como são tratados esses heróis anônimos? Senhoras e senhores, eles são tratados com desprezo do poder público. Como sabemos, os integrantes das polícias militar e civil, bem como do Corpo de Bombeiros, não têm direito a FGTS, aviso prévio, pagamento de horas extras, adicional noturno, filiação sindical e direito de greve, o que afeta diretamente o seu bem-estar social e a própria dignidade, abalando sua cidadania tão propalada nos dias atuais, ou seja, a cidadania é conquistada e não doada. Encontramos diferenças salariais absurdas entre as unidades da federação. Enquanto no Distrito Federal o menor salário da Polícia Militar gira em torno dos R$ 3.500, em outros estados chega o valor a ser de 50%. E o pior desse disparate, em estados onde a criminalidade é muito superior em quantidade e em potencial ofensivo. Nesse universo, encontramos uma proposta, a PEC 300, tramitando desde 2008 sem conseguirmos uma votação final. Uma proposta que vem acabar com essa discrepância salarial, trazendo dignidade para os policiais e bombeiros. E está tendo dificuldade de tramitar por pressão dos governos estaduais e federais. Governadores têm feito pressões contra a sua aprovação, alegando não poderem arcar com mais essa despesa. Mas, na verdade, não se preocupe, seu Estado terá condições de arcar com o piso, pois a diferença será paga pela União, como já ocorre no Distrito Federal. Há uma emenda dentro da PEC 300 que prevê a criação de um fundo federal para auxiliar os estados que necessitem
de complementos de verba para o pagamento do piso salarial nacional. Portanto, esse fundo apenas será estendido para todos os estados. Outro projeto que merece toda a nossa atenção é o fim do fator previdenciário. Também uma reivindicação antiga e deve ser votada nesta Casa com maior urgência. Instituído em 99, o fator previdenciário foi adotado depois que o Congresso recusou, por apenas um voto, a introdução da idade mínima para a aposentadoria dos trabalhadores no setor privado. Ao votar a reforma da Previdência, o governo aumentava, à época, e argumentava que a Previdência Social apresentava forte desequilíbrio entre as receitas e despesas, principalmente porque as pessoas estavam vivendo mais e, consequentemente, usufruindo da aposentadoria por mais tempo. O problema da Previdência Social não é exclusivo do Brasil, mas com a solução do dispositivo, o governo procurou diminuir as contas públicas, reduzindo o pagamento de certos tipos de benefício. O fator previdenciário chegou naquela época a uma fórmula mágica capaz de gerar crescimento econômico em função da economia significativa de bilhões para os seus cofres. Com a aplicação do fator previdenciário, o trabalhador vai se aposentar, tem uma redução média de 30% em relação ao valor da contribuição e pode chegar a 40% quando o trabalhador se aposenta pelo regime geral da Previdência Social. Convenhamos, empobreceram os aposentados e pensionistas do país graças ao fator. Não custa lembrar que uma das cláusulas pétreas da Previdência é fazer com que o segurado e o contribuinte tenham uma aposentadoria que seja 70% do que recebe na ativa. Não é empobrecer o cidadão, não é obrigá-lo a entrar com ação judicial para manter o valor de face de seu benefício, não é ludibriá-lo. Senhoras e senhores, os aposentados estão cansados. Mas a pobreza, Érica Cocai, não afeta também só os aposentados, mas também a infância. Temos 30 milhões de crianças vivendo na pobreza. 60% das internações hospitalares de crianças são causadas pela falta de acesso à água limpa. 3 milhões de crianças precisam trabalhar para ajudar suas famílias, segundo a ONG Children Fund. A desnutrição tem ceifado vidas. Nossas crianças estão expostas diariamente à violência e à insegurança social. Nascem em condições subhumanas, submetidas ao desprezo e ao abandono. Carecem de escolas, saúde, educação e lazer. Segundo a Pastoral da Criança, somente 44% dos domicílios do país têm acesso à rede de esgoto e apenas 1 em cada 3 municípios faz tratamento de esgoto. Falta saneamento básico, água potável e higiene. Não é só a desnutrição que mata nossas crianças. A falta de água potável e de tratamento do esgoto tem levado a óbitos por diarreia as crianças brasileiras. Somente no século XX, os direitos humanos reconheceram que as crianças são sujeitos de direitos e não mini-adultos. Então, por que elas continuam sendo tratadas sem prioridade em nosso país? Sabemos que a família é a célula máter de uma nação, mas a família brasileira tem sofrido muito. A família tradicional está desaparecendo. Antigamente era fácil encontrar famílias constituídas por pais, mães e filhos. Hoje, em geral, a criança está só com um dos genitores, quando não está com terceiros, pois as creches são insuficientes em quase todos os estados para tamanha demanda. Fala-se num déficit de cerca de 10 milhões de vagas em todo o Brasil. Com os laços familiares desfeitos, muitas crianças passam pelo descaso, negligências e maus tratos, vítima da violência doméstica, da omissão do poder público e da sociedade civil. Muitos educadores e profissionais de saúde fecham os olhos para esta realidade e não denunciam as evidências de maus tratos e abusos sexuais que elas são vítimas. E vivem num estado de completa desproteção. A violência física e psíquica, a pedofilia, o abuso, a exploração sexual infanto-juvenil crescem assustadoramente no país. Nos últimos 3 anos, as estatísticas mostram a crueldade que elas estão expostas, sem falar na discriminação, preconceito por aquelas que vivem nas ruas ou em abrigos.
E agora eu pergunto, qual é o papel da igreja nesse cenário político-social em que vivemos hoje? O papel social das igrejas, em geral, é fortalecer os valores éticos e morais, incentivando a construção de relacionamentos conjugais fortes, com o ensinamento de uma paternidade responsável, encorajando uma nova geração que determine o futuro com integridade e valor na construção de caráter. A igreja não pode ficar calada enquanto assiste à desintegração da família, à desigualdade social, à má distribuição de rendas no país, o crescimento da marginalidade, da delinquência juvenil, jovens dependentes do álcool, drogas, sem falar nas discussões como o aborto. A igreja não pode se calar quando o Brasil clama por justiça social e direitos humanos. O Estado é laico, mas até onde a igreja pode opinar? Até onde podemos defender num debate público convicções religiosas? O princípio da laicidade implica que o Estado não pode favorecer uma religião. E eu não defendo uma teocracia e nem sou fundamentalista, como dizem. Nem quero que o Estado se transforme em templo religioso, mas quero defender a Igreja de Cristo, que ela participe da formação do quadro social que se reflete nas leis do nosso país. O cristão não pode omitir suas opiniões, nem se esconder atrás dessa suposta laicidade e deixar de se posicionar na arena política para defender suas convicções. Evangélicos, católicos e espíritas querem a tolerância religiosa na defesa dos valores humanos, que são universais e não se limitam apenas no campo das crenças religiosas. Senhor presidente, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa esta semana 23 anos, mas infelizmente os direitos de nossas crianças continuam sendo violados todos os dias. A CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes, que sou relatora, e está conosco também a presidente da CPI, Érica Cocai, tem visitado vários estados e nos últimos dias realizamos diligências no município de Coari, no estado do Amazonas e Três Corações, em Minas. Diligência que nos deixaram temerosas com o rumo daquelas que detêm o poder sobre os mais fracos. São agentes públicos que deveriam proteger crianças, adolescentes e suas famílias e que, através do uso do dinheiro público, aliciam, seduzem, estupram, corrompem e ainda induzem as próprias vítimas a buscarem outras vítimas para serem exploradas sexualmente. Suspeita explícita de fraude em licitações, formação de quadrilha, que atravessam as esferas dos poderes executivo, legislativo e judiciário. A cidade de Três Corações vive um momento de tristeza. O presidente da Câmara é acusado de gastar dinheiro público em orgias, junto com alguns assessores e amigos, que fotografaram e filmaram uma adolescente tendo relações sexuais com o grupo. Vemos a conivência da Câmara de Vereadores, que nem sequer abriu processo de decoro parlamentar para pedir a cassação do presidente da Casa e nem ao menos encaminhou as denúncias ao Ministério Público. Em Coari, há um escândalo ainda maior. Nós da CPI fomos coagidas e intimidadas por uma multidão que, segundo denúncias, eram servidores municipais. Vimos também viaturas oficiais que incitavam o povo pobre e desesperado daquela cidade a repudiar a investigação dessa comissão parlamentar de inquérito. Elias, chefe de gabinete do prefeito Adail Pinheiro, estava segurando um cartaz que dizia: "Fora a CPI". Isso era uma tamanha impunidade, um absurdo. Também recebemos denúncias de que o prefeito, que é suspeito de vários crimes, dentre eles a pedofilia, a corrupção de menor, fraude de licitações, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, decretou ponto facultativo nas repartições públicas para que a população pudesse fazer protestos a seu favor. Mas apesar de toda essa armação, havia milhares de pessoas que aguardavam esperançosas os membros da CPI e isso muito nos emocionou, empunhando faixas de que queremos justiças e buscamos uma resposta, homens e mulheres, cansados dos desmandes e covardias desse prefeito e da imoralidade que tomou conta do município de Coari, que virou uma terra sem lei e que, através de uma política assistencialista, escraviza e corrompe seus filhos. É preciso, senhoras e senhores, uma nova marcha nesse país.
a marcha pela proteção à infância, a marcha do repúdio às práticas criminosas, como a pedofilia e a exploração sexual de crianças e adolescentes, que não têm o direito sequer sobre o seu próprio corpo. Meninos e meninas não podem ser usados como objetos descartáveis por quem deveria protegê-las. Aproveito a oportunidade, senhor presidente, para parabenizar o Papa Francisco, que na véspera de sua visita ao Brasil promoveu importantes alterações na regulamentação jurídica do Vaticano, entre elas o endurecimento das penas de crimes relacionados à lavagem de dinheiro e crimes contra menores, como a pedofilia, pornografia infantil e o abuso sexual. A Jornada Mundial da Juventude chega num momento bem propício para o país. A CPI continuará investigando a fundo esses casos para identificar todos os envolvidos e tomar providências cabíveis para que todos os culpados possam ser punidos. Nós não vamos nos intimidar. Não adianta fazer pressão. Não adianta colocar gente nas ruas. Não adianta mandar e-mails. Não adianta falar no meu Facebook. Nós não vamos ficar intimidados. Nós vamos apurar sim. Lugar de criminosos é na cadeia. E nós temos que fazer justiça porque o povo pede justiça. O Brasil não aguenta mais isso. Não aguenta mais a impunidade, não aguenta ver agentes públicos envolvidos em corrupção, não aguenta mais a imoralidade que acometeu a esta nação. Eu quero dizer a todos vocês que nos assistem agora pela TV Câmara, quero dizer que o gigante acordou, mas ainda as suas crianças dormem em berços não esplêndidos. Elas dormem no berço da exploração sexual, da pedofilia e dos maus tratos. Elas são minadas pela impunidade, pela imoralidade, por orgias sexuais, minuciosamente arquitetadas pelo monstro que atormenta os seus sonhos, o pedófilo. Basta, não vamos mais aceitar esse tipo de coisa, não podemos mais aceitar isso que está acontecendo no país. E eu quero dizer, se a presidente Érica quer fazer uma parte, ela me pediu ontem, ainda quer fazer uma parte, presidente? Como disse o herói dos direitos humanos e das crianças, Nelson Mandela, que se encontra acamado. Não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma como se trata as suas crianças. E é isso que eu tinha a dizer, senhor presidente, que nós vamos fazer com que as nossas crianças no país tenham dignidade. Eu tenho um projeto de lei nesta casa que cria a Comissão Permanente dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós estamos movimentando todo o Brasil, as grandes capitais, com os juízes das varas da infância, que estamos preparando um documento para o presidente desta casa. Vamos pedir a ele uma audiência, porque nós precisamos sim ter uma comissão específica nesta casa para tratar dos direitos de nossas crianças, do direito que nossas crianças precisam ter para ter proteção nesta nação, para ser prioridade nesta nação. Deus abençoe as crianças do Brasil, Deus abençoe o nosso Brasil. É o que eu tinha para dizer, senhor presidente, e peço que esse discurso seja amplamente divulgado no meios de comunicação desta casa e na Voz do Brasil. Muito obrigada. Acato o pedido de Vossa Excelência, parabéns Vossa Excelência pelo pronunciamento. E, encerrando então o grande expediente, entraremos em comunicações parlamentares, mas antes, pela liderança do Partido dos Trabalhadores, deputado Zé Geraldo, Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados,